Olá, tudo bem? Agora sim, hein, Renato? Tudo bem com você? Tudo bem, Renato? Como que você tá? Tá falhando um pouquinho a transmissão? Agora parece que afirmou, hein? Tinha dado uma travada, mas acho Agora foi, agora vai. Tudo bem? Como que você tá? que foi agora, chegou. Você, família, Tá bom, saúde, tudo bem? tudo bem, graças a Deus, Graças a tudo Deus, bem. que é o mais importante. O resto a gente corre atrás, né? Parece que tá dando uma travada Tá em dando uma você. travadinha, tá dando um pequeno delay, né? Agora afirmou, parece que afirmou. Vamos ver se não vai dar de novo. É, foi pro senhor, será que voltou? Agora voltou, hein? Agora voltou. Você trocou o Wi-Fi? Alguma coisa assim? Será que me... tá com um delayzinho, né? É. Vamos tentar, se a gente vê que não consegue, a gente vai pelo WhatsApp, tá bom? Não tem problema não. O importante é você ser bem Fechou. atendido. É, eu vou tentar mudar de lugar pra saber se não é aqui o problema. É, Deixa eu, deixa eu ver se é aqui, né? vamos ver. Parece que parou de travar, né? Vamos ver. Pois é, acho que sim. É, parou de travar. É, Renato, agora vai, Renato. Agora deu certo. Vamos ver. agora Tá dando um delay, né? tá indo. Eu vou te chamar pelo WhatsApp aqui. Vamos ver? Deixa eu avisar a Sara Vamos aqui. ver. Vamos ver. Tentando aceitar. Renato. Eu, E agora, oi, Renato? professor. Que você acha? Afirmou? Ele firmou, agora eu vou tentar fechar lá porque ele não usou Tá bom, em outro aplicativo. tá bom. Eu acho que foi. Agora foi, né? Afirmou, né? Tá, então, professor, só tinha que pegar o carregador Tá bom, fica à vontade. do notebook pra não discutir Ficar sem bateria, né? isso, porque eu tinha. Eu acho que agora vai dar certo. Deixa eu. Tá? Tá me ouvindo bem, professor? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, agora tô te vendo bem, viu?
Renato, Oi, professor. agora acho que. Oi, professor. Agora, afirmou, não afirmou? Acho que eu vou tentar aqui pelo celular, professor. Vamos tentar sim. O importante é te atender bem, tá bom? Não tem problema. O importante é te se ver, se falar. Tá, eu só vou fechar aqui então para ele não gastar a internet, acho que está carregado lá ainda. Tá. Acho que agora vai. Tudo bem, professor? Tudo jóia? Tudo jóia, viu? Muito prazer em conhecê-lo. Desculpa a tosse aqui. Essa tosse é de virtude de uma faringite, viu? Mas não é Covid e não passa por telefone, não, viu? Graças a Deus. Prazer falar com o amigo, viu? Mais com o professor, você ganhou um amigo aqui. Eu quero te ajudar à tua disposição, com muito carinho, tá bom? Tá bom, professor. Quando eu puder começar a falar, o senhor me fala. Então, fica à vontade. O que está acontecendo? Conta comigo. Tá. Professor, é o seguinte, eu fiz a compra de alguns lotes, porém são lotes que eu fiz a compra por meio de contrato de compra e venda. Que o senhor até fala, né, ensina que seria o mais correto a cessão de direitos possessórios. Verdade, cessão de direitos possessórios. Quando a gente compra um imóvel irregular, ou a gente vende, o melhor contrato é esse, por quê? A gente consegue fugir do formalismo do artigo 108 do Código Civil. Então você não corre o risco do seu contrato ser nulo, você não corre o risco de não ser reconhecido como justo título de boa-fé, você pode usufruir da cláusula de soma de posse, mas acontece e dá para consertar. Então, ele acabou saindo, ele acabou, eu fui olhar e ele tá como de contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, algo assim, sabe? Sim. Então, assim, eu comprei esses contratos, eu comprei esses terrenos por meio de contratos de compra e venda. Só que eu agora, eu comprei até com objetivo de investimento e eu pretendo vendê-los. Tá. E só que eu tenho medo da questão do artigo da lei 666. Loteamento, né? Loteamento irregular. Para cair como loteamento irregular. E explicando como que é a matrícula desses imóveis, professor, é assim, é um terreno em área urbana, hoje atualmente em área urbana. São aproximadamente 100 mil metros. Tá. 100 mil metros a matrícula total. 100 mil metros a matrícula total. É uma área grande, né? Uma área grande. E a sua ideia, você já fez uma topografia e você quer vender frações ideais. Só que 100 mil metros é a área total. Eu comprei, então assim, lá atrás, um proprietário comprou 40 mil, o outro proprietário comprou 50 mil. Tá. Aí vamos supor que sobrou 50. Então, na verdade, hoje essa área foi dividida praticamente no meio, tamanho, né? Tamanho real, né? Isso, foi dividida praticamente no meio. Uma área de 40 mil metros, outra área de 10 mil metros. E o restante dessa área, ela tem abertura de vias e lotes. Foram feitos diversos lotes ali. Tá. Hoje, você tem a posse, se aluga, você empresta ou o imóvel está fechado? Qual que é a situação desse imóvel? Olha, professor, eu acho que vendo os seus vídeos, eu acho que essa é aquela chamada posse alternada. Tá craque, viu? Tá craque. Você já leu até meu livro, então, hein? Puta, ainda não vi. Tem que ler, Você é investidor de posse, vai ganhar dinheiro com posse, tem que ler meu livro. Direito Imobiliário de AZ. Eu tenho que ler. Tem que ler. E aí eu peguei, então eu vou lá. É um lote fechado hoje, né? Eles estão fechados. Eu comprei, então, 3 lotes, né? Eu comprei 4 lotes. Primeiro eu comprei um, depois eu comprei mais 3. Tá. Só que esses lotes, eles estão nessa situação, né? E eu tenho medo de colocar ele para vender e, sei lá, alguém eventualmente me processar, ou até mesmo o Ministério Público vir atrás, falar que eu sou um loteador, sabe? O que a gente tem que fazer, né? Tem que se resguardar. Quem mexe com posse no Brasil ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro porque é um ótimo negócio. Eu tenho clientes, o Hassan, ele largou de investir em petróleo, ele e a família, para investir em posse no Brasil. Então hoje, o que eles fazem? Eles compram imóvel irregular, alguns eles regularizam e vendem regularizado a preço de mercado, seja urbano, seja rural, seja residencial, seja comercial.
Outros imóveis eles acabam vendendo a posse também, né? Sem regularizar. Eles ganham muito dinheiro com isso. Então tem alguns cuidados que você tem que ter sim, eu vou te ajudar, conta comigo, tá? Primeiro passo, você pretende vender esses imóveis regularizados ou irregular? Porque você pode regularizar, esse imóvel vai ter uma valorização absurda, né? Quase aí 200% quando a gente valoriza, 100%, 50%, dependendo do preço que você pagou, e você consegue vender regularizado. E não é difícil fazer isso. Por que não é difícil? Porque o uso capião, você não precisa ter a posse 5, 10, 15 anos. Você pode ter uma posse de um dia, mas você vai fazer a ação no seu nome com base na posse de quem te vendeu. Então a posse é de quem te vendeu, mas o uso capião no teu nome. Você consegue fazer o uso capião com um dia de posse. A sua ideia é vender a posse mesmo ou regularizar para vender? O que você acha melhor? Então, professor, aí eu até fiz um checklist aqui para eu ir perguntando para o senhor por quê. Aqui na minha cidade saiu um decreto de REURB. Tá. Então foi contratada uma empresa que está fazendo REURB. Tá. Só que a minha dúvida é qual? Ele saiu até um edital agora falando sobre a realização desse REURB. Mas a minha dúvida também é porque eu não entendo muito bem do REURB. Eu não sei se na verdade vai ser feito no final só um título de posse, que é a tal da legitimação fundiária, alguma coisa assim. Regularização fundiária, eu acho, né? Fundiária. Ou se no final eu vou ser considerado proprietário, sabe? Porque eu na verdade, nem o pessoal lá sabe explicar se na verdade no final eu vou ter matrículas autônomas, né? Lote A, 2 e 3, e eu e os demais possuidores ali da região, ou se no final a gente vai ter só um título dizendo que a gente é possuidor, sabe? Entendi. Então, eu fico até em dúvida se eu vou conseguir vendê-los regularizados, que era o que eu imaginava quando eu comprei, porque o vendedor falou, não, tá em REURB e tal, logo mais regulariza tudo. Só que depois, até estudando vídeos seus mesmo, eu vi que pode ser que a prefeitura só me dê um título de posse e eu vou colocar isso no lugar e pronto, sabe? Para depois entrar como campeão. Então, até a minha dúvida é essa, saber, na verdade, o que eu vou ter no final, sabe? Se no final eu seria um proprietário ou seria um possuidor, sabe? Parabéns pela cabeça, né? Pela visão. É exatamente isso. A REURB, nós temos pelo menos várias formas de regularizar um imóvel. Existe a forma judicial, a forma extrajudicial, que é aquela no cartório, tem a forma administrativa. A REURB, ela se encaixa como uma forma administrativa de regularizar imóveis. Como que funciona na prática? Na prática, eu vou fazer um requerimento, como se fosse uma petição inicial, e vou protocolar na prefeitura, no município, na comissão de regularização fundiária. Nessa comissão de regularização fundiária, o que eu vou fazer? Eu vou entregar documentos que comprovam minha posse, o estado da minha posse, se é direta, indireta, alternada, né? E aí a prefeitura vai fazer o quê? A comissão de regularização fundiária, se for instituída de verdade, não de fachada. Ela chegando ao consenso que deve ser deferido o seu pedido, ela vai expedir uma certidão. O nome dessa certidão é certidão de regularização fundiária. E é aí que mora o perigo. Porque se você fizer uma REURB só, vai sair uma certidão só. Se você dá entrada em várias REURBs, já separando os terrenos, pode ser que você tenha várias certidões de regularizações fundiárias. Então, REURB, no seu caso, precisa tomar cuidado, porque talvez não chegue no propósito que você quer. Porque não vai individualizar a área, entendeu? Outro detalhe, além de não individualizar a área se não for feita a sua distribuição de forma separada, né? Outro detalhe importante, muitas vezes no Brasil, você consegue ter sucesso na REURB, ela é deferida pela prefeitura, a prefeitura expede uma certidão de regularização fundiária, mas aí que mora o perigo. A hora que você pega essa certidão de regularização fundiária e vai registrar no cartório de imóveis, o cartório de imóveis não aceita. Ele não reconhece como uma forma originária de adquirir propriedade. Aí você volta a estaca zero. Porque na verdade você tem uma certidão, de direito de uso, reconhecida pela prefeitura como propriedade, mas para o cartório não é reconhecida como propriedade. Aí você vai ter que acabar fazendo uso capião judicial. Por isso, nesse caso seu, se você decidir vender regularizado, eu faria o quê? Eu faria uso capião judicial. Porque você já evita esse risco, esse prejuízo. No uso capião judicial, você consegue instruir bem o processo, você consegue usar a soma da posse, você consegue usar a posse alternada, você consegue usar a posse complementar no decorrer do processo, e aí você consegue, com o uso capião, usufruir da súmula 237,
do Supremo, né? Que é aquela súmula que diz o uso capião pode ser arguido em matéria de defesa. Você vai usar o uso capião para poder, de fato, se defender como escudo protetor, como um guarda-chuva, entendeu? Professor, e o senhor acha que nesse caso, então, essa REURB, então, ela não... Porque eles foram e mediram os lotes individualizados, eles fizeram o mapa da área, fizeram todos os lotes do meu vizinho, o Joãozinho, o Pedro, tá? O Renato com 3 lotes, Renato. E mesmo assim, você acha que no final, então, eu não terei a propriedade, seria só da... só claro uso, no caso? Vai muito do entendimento do cartório, né? O cartório que não é tão conservador, ele dá o registro, né? Porque o correto é o cartório entender que é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, dessa forma, o cartório tem que dar o registro para você, né? O seu nome na matrícula do imóvel, abrindo uma matrícula nova ou registrando a regularização fundiária com efeitos originários. A matrícula fica suja, mas o que vale é dali para frente. Dali para frente é o seu nome que está lá. Agora, o problema é que muitos cartórios no Brasil são conservadores e não aceitam essa certidão de propriedade. Não aceitam, na verdade, essa certidão de regularização fundiária para que se torne uma certidão de propriedade atualizada, entendeu? Ah, entendi. Professor, vamos supor que seja um cartório que não seja tão conservador e aceite. Tá. Você já teve informação desse cartório? É que lá, na verdade, eu liguei lá pra moça, só que teve uma mudança agora de uma... Acho que da titular, sabe? Então eu liguei e ela falou assim, olha, na verdade o pessoal que tava fazendo aí, eles pararam de fazer. E eu falei, e você sabe dizer como é que é? Ela falou, olha, ela até foi honesta comigo, ela falou, eu tenho até que estudar melhor, porque vai ser a nossa primeira REURB aqui. Pelo menos ela foi sincera, né? Pelo menos ela foi sincera. Aí ela falou assim, eu vou ter que estudar, porque eu lembro que eu já estudei os vídeos, ela falou, eu lembro que eu já estudei os vídeos do Core MG, até que tem bastante vídeo na internet do Core MG. E ela falou que eu lembro que tem casos que eu vou ter que liberar só a posse, tem casos que é a propriedade, então eu vou ter que ver como que vai ser aí no seu ainda, eu não sei. Qual que é a região? Qual que é o município? É na região de Urubici, em Santa Catarina. Na verdade, eu entendo. Mas a cidade específica é Urupema. A região é Urubici porque é a cidade mais expressiva aqui, né? Tá. Mas é Urupema. Os cartórios... Não é de São Joaquim. O RI é de São Joaquim, professor. Desculpa interromper. Imagina. Os cartórios normalmente do sul, né, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, muitos cartórios tendem a ser mais conservadores, né? Então, não é todo cartório que faz o registro da certidão de realização fundiária como uma forma originária de adquirir propriedade. Ele acaba entendendo que não é um documento que deva fazer esse registro. E aí eu te falo mais, porque eu quero o teu bem, né? Qual que é o problema que nós temos? Eu escutei de um aluno, isso semana passada. Professor Júlio, mas se o cartório fizer isso, eu vou fazer um mandado de segurança. Conversa fiada. A teoria é diferente da prática, né? Ilusão. Você vai gastar com mandado de segurança e não vai dar em nada. Porque o cartório tem vários princípios que ele pode se defender. Um deles é o princípio da autonomia, da conservação das matrículas. Então não dá em nada o mandado de segurança. Mesmo porque o cartório é delegação do Tribunal de Justiça. É o Tribunal de Justiça, né? É o Poder Judiciário atuando também, né? Por delegação, mas é. E aí também podem falar para você, mas professor Júlio, então eu vou fazer uma sustação de dúvida inversa, né? Que são os recursos das decisões do cartório que eu não concordo. Também não vai dar em nada. Sustação de dúvida inversa, ninguém consegue reformar uma decisão do cartório em sede de certidão de realização fundiária, né? Então, eu falo isso porque a prática é muito diferente da teoria. Na teoria, o aluno sai da graduação de Direito, sai um robô, ele acha que recurso, né, acha que peças vão funcionar. É aquele mundo de Bob, aquele mundo de ilusão. Na prática é um sistema que você tem que saber lidar com ele, né? Professor, vamos supor que com essa certidão que eles têm de uso do solo da prefeitura, o que isso me serve, numa palavra mais verdadeira? O que me serve isso? Na verdade, final, né? Se você conseguir registrar, resolveu o problema. Porque tudo bem. Resolveu o problema porque é feito como se fosse um uso capião administrativo, né? Se você não conseguir registrar, que é muito provável, esse é o problema da REURB, assim como é o problema do uso capião extrajudicial. Na teoria ele é lindo, mas na prática é diferente, né? O problema é que você vai ter um documento que te ajuda a provar a pedir no uso capião com mais eficiência.
Mas você vai depender de um uso capião judicial, entendeu? Porque você, se você não conseguir registrar esse documento, e provavelmente não vai, aonde você está, você vai ter um justo título de boa-fé. O justo título de boa-fé é um documento importante para você ganhar uso capião, mas não é considerado registro, entendeu? Professor, e no caso, vamos supor que é porque eu tomei crédito até para comprar os terrenos. Então, vamos supor que eu precise vender algum terreno para conseguir já me desafogar, por exemplo. Eu consigo vender ou um ou todos esses terrenos. Eu conseguiria vender isso de uma maneira que eu não tivesse a questão criminal mesmo, até de ser um loteador irregular, por mais que não fui eu que dividi, né? Eu já comprei ele dividido, mas eu teria como vender isso de uma maneira segura? Na verdade, o loteamento irregular, o crime, a tipificação, ela está na venda, né, e não na compra. Quem compra não comete crime. Agora, para você vender isso e não entrar nessa linha de risco de tipificação de crime, o que eu orientaria você a fazer? Talvez fazer um uso capião, faz uma topografia unificando a área e distribui uma ação de uso capião. E aí você vende através de cessão de direitos possessórios. E você alega na cessão de direitos possessórios que está vendendo a posse, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, conforme o uso capião distribuído em andamento. E a pessoa que está comprando, ela fica responsável em regularizar esse imóvel. E se você conseguir regularizar, e se você conseguir ganhar a ação de uso capião, você fica responsável em transferir para a pessoa, ela pagando os gastos registrais. Então, seria a melhor forma, né, de você evitar qualquer dor de cabeça e nunca jamais usar a palavra loteamento, né? Eu nunca falo, eu sou loteador, não é não. Eu estou vendendo a cessão de direitos possessórios. Eu peguei uma área maior e estou dividindo ela em terrenos menores, porque senão não fica vendável, né? Professor, e mesmo vamos supor, eu comprei essa parte que eu comprei 3 lotes, né? Então eu comprei o lote A, o lote B e o lote C. Então eu não peguei o lote A e transformei em A1 e A2. Tipo, eu mesmo, de fato, não dividi. Eu não dividi, né? Eu comprei A, B e C e vou vender B, ou C ou A, né? Cada do jeito que eu comprei. Mesmo assim, eu me enquadraria como essa questão de loteamento irregular, eu poderia, mesmo não tendo sido eu a pessoa que fez a fatia. Na verdade, se você vender através de cessão de direitos possessórios e afins, com esse cuidado, mencionando o uso capião, você não é loteador, você está vendendo o que você tem, a posse. O que te ajudaria muito era o contrato ser feito de forma correta, né? Esse contrato que você fez, ele tem um erro de título. É possível hoje, essa pessoa que te vendeu, consertar esse contrato, fazer um aditivo ou não? O que você acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja possível. O que eu estava até dando uma estudada antes de falar com o senhor, ele fala que ele é possuidor. Mas ele não chega a usar o título lá, sabe? Me entendi. Direito possessório, sabe? Eu não sei se... Mas é possível fazer um aditivo. É possível. Porque se for fácil de fazer um aditivo, eles, né, entenderem isso, o que poderia ser feito? Um aditivo, e aí nesse aditivo constaria o quê? Por um lapso constou no título compra e venda, mas o instrumento é o instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins. E aí você já aproveitaria para incluir uma cláusula de soma de posse. Porque comprar um imóvel irregular e vender um imóvel irregular não é crime, não é estelionato, não tem nada de errado, fugindo do loteamento irregular. Quando nós fazemos isso, qual que é a forma de vender sem ter dor de cabeça ou comprar diminuindo essa dor de cabeça? É fazer a cessão de direitos possessórios e afins, porque é um contrato que a jurisprudência, a doutrina, entende que é um contrato de compra e venda de imóvel irregular, sem registro. Quem que vai correr atrás da documentação? Quem comprou. Está ciente que está irregular, que tem que correr atrás da regularização, seja da forma que for, entendeu? Professor, e o senhor acha que, por exemplo, não teve a inclusão de cláusula de somatória de posse? Hoje o entendimento realmente é de que se eu não incluir, eu não consigo somar? Ou ajudaria só? Não, dá para consertar. Quando a gente tem a cláusula de soma de posse, qual que é o lado bom? Que você não precisa fazer muita coisa, a própria cláusula já prova, né, o seu direito de somar a posse. A soma de posse pode ser originária ou derivada. Originária quando a gente recebe dos pais, dos avós, e derivada quando a gente compra a posse. Isso é previsto no Código Civil, é previsto no enunciado 494
da Quinta Jornada de Direito Civil, então não tem nada de errado, e nem nada assim jurisprudencial, doutrinário, está na lei, está no Código Civil. Facilitaria a tua vida. Quando você não tem essa cláusula, você tem que correr atrás de provas, né? Então você teria que fazer o quê? Se você não conseguir fazer esse aditivo, ou não quer fazer, ou a parte se nega, sumiu, o que acontece, né? Aí você tem que consertar esse erro. Como que você vai consertar? Você vai ter que pegar algumas pessoas ali do bairro, da rua, de confiança, para fazer declarações. Então eu, nome completo RG-CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano tinha posse há 10 anos, 15 anos, e vendeu a sua posse para fulano. Porque o uso capião com soma de posse é maravilhoso. Só que ele tem um problema. O enunciário 494 da Quinta Jornada de Direito Civil diz isso, né? Quando você usa a soma de posse, é algo muito legal. Mas se você não provar a posse de quem você está usando, você perde a ação, entendeu? Tá, entendi. O grande risco nessa ação é de você só falar da sua posse. Aí você vai acabar perdendo a ação, por quê? Não é a sua posse que vai fazer você ganhar a ação, é a posse de quem você comprou. Se você tem uma cláusula de soma de posse, ajuda muito. Se não tem, você consertou isso. Agora o que não pode fazer é uma ação, né? Uma ação focada na sua posse, porque se você não mencionar a palavra soma de posse e também não fazer prova da posse de quem você comprou, você perde a ação, entendeu? Professor, vamos supor que eu faça o aditivo e inclua a questão da soma de posse e a questão do termo, sessão de direitos possessórios. Só que ainda assim eu não cheguei a entrar com ação de uso capião. Você acha que ainda assim há um grau muito grande da segurança que eu não vou ter em vender? Você acha que a ação de uso capião seria... Infelizmente esse tipo de negócio tem muito palpiteiro, né? Tem muito palpiteiro e muita gente que não entende nada e dá palpite, principalmente os formados em direito, né? A pessoa se forma em direito, ela já acha que é um desembargador. Eu vejo isso nos alunos, eu dou aula todo dia, você vê até a postura, né? E a gente tem que entender que quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente é, né? É normal do ser humano, você tem que estudar muito, se especializar numa área. A gente estuda morre burro, né? Verdade. E a gente precisa se especializar numa área, para não falar besteira, porque quem faz tudo não faz nada. Então, o problema de vender a posse, quem compra a posse sabe que está comprando algo que pode dar certo ou pode dar muito errado. Se você quer segurança jurídica, eu sempre falo isso nas palestras, você quer segurança jurídica, compra um imóvel regularizado. Não é uma segurança absoluta, é uma segurança relativa, porque pode ser desapropriado, pode também, além de ser desapropriado, sofrer uma interdição, tem vários requisição. Então você pode perder, o imóvel pode ser tombado, pode virar uma área de APP. Então ninguém tem uma segurança absoluta comprando um imóvel registrado, regularizado. Mas é muito mais seguro comprar um imóvel regularizado, bonitinho, fazer escritura pública, recolher tributo e registrar, porque vai estar no seu nome. É a maior segurança que nós temos, né? Quando a gente compra a posse, a gente quer investir, quer preço. Quer um valor abaixo do mercado, não quer gastar, ou não tem condições de gastar. Então você entra numa linha de risco. É que nem bolsa de valores, você pode perder tudo. Se aparecer alguém que se diz dono, que prove que é dono, pode alguém pedir o arbitramento de aluguel judicialmente. Para você diminuir esses riscos, o que tem que fazer? Fazer o contrato certo, que é cessão de direitos possessórios e afins, tanto para comprar como para vender. Usar a cereja do bolo, que é a cláusula de soma de posse. E de forma imediata, fazer uso capião. Porque você, com o uso capião distribuído, você prova que você está correndo atrás da regularização desse imóvel. Se amanhã ou depois alguém entrar com uma ação contra você, você consegue, com o uso capião, fazer a tentativa de uma blindagem, um guarda-chuva, um escudo protetor. Súmula 237 do Supremo, entendeu? Inclusive na parte penal, assim, no caso? Inclusive na parte penal. Na verdade, você consegue fazer uma blindagem na parte civil, em relação a todo tipo de ação que puder vir, reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate, ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, ação de alienação judicial, ou a ação também chamada de arbitramento de aluguel, você consegue ter uma tese para se defender. Isso na esfera civil e no criminal também. Porque no criminal você consegue provar com uso capião que você é posseiro, possuidor. A lei permite isso, a jurisprudência também. E o que você está fazendo? Você está correndo atrás da regularização. Você vendeu os direitos possessórios para alguém e inclusive prometeu a essa pessoa que se conseguir organizar, você transfere para ela, entendeu? Seria assim um álibi para uma defesa? Seria não, acaba sendo, né? Ô professor, e essa posse alternada, ela
Porque vamos supor, o senhor que comprou de mim, desculpa, que eu comprei dele, ele comprou uma área de 40 mil metros, né? E ele exercia a posse desses 40 mil metros e ele foi fatiando tudo, né? Desde 2009 ele possui essa posse, ele comprou essa área. Me fala uma coisa, essa pessoa que vendeu para você, ela tinha a posse há quanto tempo? Ela tem a posse há quanto tempo? Então, até esse histórico é assim, professor. Essa área de... Então eu falei que é uma área de 100 mil metros, um tem 40, o outro, um cara C tinha 40 mil metros, ele tem a chacrinha dele. O cara B, ele tem 10 mil metros, tem a chacrinha dele. E a área C era de um casal, de um senhor, de um casal. Uma área C, essa área que virou um bairro, Um senhor, ele faleceu, era de 2 donos, né? Então, o senhorzinho faleceu. Ah, o senhor faleceu. Aí ficou a viúva. A viúva e os herdeiros, os filhos herdeiros. Então, na verdade, tem até um errinho aí. Porque quando a viúva, ela vendeu essa ficou a viúva e os herdeiros como dono dessa fatia de 50 mil. Quando ela vendeu para o senhor que eu comprei, quando ela vendeu para ele, ela acho que vai ter feito uma cessão de direitos sucessórios até, né? Hereditários, Na verdade, o contrato, a criação desse contrato seu que foi feito, ele foi bem equivocado, né? Porque aí que eu falo que a gente precisa estudar, se especializar, tomar cuidado, saber cobrar, sair cobrando honorários, em qualquer coisa, né? Até o pedreiro, né? É fácil. Quero ver fazer direito. Poxa, poderia ter ido na sessão de direitos hereditários. A sessão de direitos hereditários não é por instrumento particular, é por instrumento público. É a regra, né? Tem que cumprir o artigo 108 do Código Civil. Tem que ter anuência de todos os herdeiros, meeira, se for o caso. Poxa, essa certidão, essa cessão de direitos hereditários, se fosse feita de forma pública, com a anuência de todos, você poderia fazer um inventário. Você, como cessionário, você poderia dar andamento ao inventário. Então você conseguiria regularizar esse imóvel com muita facilidade, entendeu? Então o contrato correto era esse. Aos 45 do segundo tempo seria a cessão de direitos possessórios e jamais o compra e venda, né? Então quem fez o contrato com o título compra e venda pode entender de previdenciário, trabalhista, criminal, mas de direito imobiliário e direito civil realmente deixou a desejar. E outro erro que ele usou, que eu tenho certeza, porque não é possível. E quem assinou foi a viúva. Os herdeiros não assinam o contrato. Só, que absurdo. Mas, em contrapartida, é assim, né? Esses demais herdeiros, eles também têm lotes na área, é um pessoal que todo mundo se conhece, então eu não consigo visualizar nenhuma possibilidade. Eles também vendem, também pedaçam. Então eu não consigo imaginar nenhuma possibilidade de ser reivindicado, assim, entendi, sabe? De questionar o contrato, pedir a nulidade do contrato, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é pessoal que é muito antigo, assim, eles também vendem, embora eles não tenham assinado ali, eles moram também nesse pedaço, são vizinho nosso, sabe? Sim. Eu acho que não vejo essa possibilidade, mas eu acho que foi um erro que teve aí, então eu acho que aquele erro que teve lá atrás também contamina o meu, né, que foi feito depois. Porque você vê, né, tinha 2 caminhos para regularizar com mais facilidade. O primeiro era a cessão de direitos hereditários. Não foi. Aí o segundo caminho, cessão de direitos possessórios, porque está comprando imóvel irregular. Não foi. Foi parar onde? Compra e venda. Poxa, compra e venda acaba prejudicando muito o negócio, porque você distribuindo uma ação de uso capião, se você não fizer um aditivo e acertar o título do contrato, que está errado, pode um juiz, uma juíza, falar assim, não, eu não reconheço esse contrato como justo título de boa-fé. Você perde o uso capião por causa disso, se você escolher o uso capião errado. No Brasil tem 36 espécies de uso capião. Você teria que escolher uma espécie de uso capião que não exigisse justo título. Você poderia até juntar, mas deixaria claro, ó juiz, estou juntando para demonstrar como que eu adquiri a posse. Mas esse uso capião não exige justo título, então não pode esse documento fazer eu perder a ação, entendeu? Então, e no caso,
esse vício poderia atrapalhar na minha ação de uso capião, que a gente, por exemplo, pretenderia ingressar? Poderia. Hoje, se você não conseguir fazer um aditivo, se não for possível, você não quiser, você teria que fazer uso capião extraordinária, judicial, mas extraordinária, do artigo 1238. Porque esse uso capião ele não exige justo título e não exige boa-fé. É onde você não vai se comprometer com uma análise de um juiz, uma juíza subjetiva, que vai fazer você perder a ação, entendeu? Um exemplo, se você usar o uso capião ordinário, ou ordinária, esse uso capião exige justo título. É só 10 anos de posse. Pode usar a soma da posse também, pode usar a posse complementar, mas qual que é o problema? Requisito desse uso capião é o justo título. Se o juiz entender que esse justo título não vale como justo título por vícios de título, vícios de objeto, você perdeu a ação por causa disso, entendeu? Então, tem duas situações aí. A primeira é tentar consertar. Se for possível, aditivo. Aditivo consertando, falando que foi um erro, constou compra e venda, mas não é. É cessão de direitos possessórios e afins, né? Usando a cláusula de soma de posse também, dá para consertar. Se for possível, isso ótimo, já ajudou bastante. Se não for, conserta com aquelas declarações que eu te falei, as pessoas vão declarar a posse de quem você comprou. E de forma imediata, faça uso capião, para você se blindar, tanto em relação à venda, tanto em relação ao criminal, um absurdo jurídico que possa vir, você consegue se defender, né? Professor, então no caso aí até então seria 2 aditivos. Um daquele lá do senhorzinho que me vendeu, né? E o outro seria o meu também, no caso, né? Seriam 2 aditivos. Porque você acabou comprando áreas uma do lado da outra de pessoas diferentes, né? Na verdade eu comprei do mesmo senhor. Do mesmo senhor? Só que você comprou em momentos diferentes. Você comprou um pedaço, depois você foi e comprou outro, não é isso? Isso, Só que assim, então tem quando o senhor que me comprou é o Antônio. E quando ele comprou da viúva, ele comprou com vício. Então é um aditivo para consertar aquele ato. Né? Então quando o Antônio comprou da viúva, ele comprou com vício de não ter feito o contrato errado e de não ter feito a coleta da assinatura dos herdeiros. Entendi. Então o ideal é fazer 2 contratos. Eu comprei do Antônio... 2 aditivos, é isso mesmo. E quando eu comprei do Antônio, eu também comprei errado, porque eu não somei posse e também não usei o termo certo do contrato. Desculpa te falar, mas eu tenho que falar que é verdade, né? Não tem jeito. O contrato, o negócio que você fez, é claro que é um bom negócio. Quem mexe com posse ganha muito dinheiro. Só que o contrato está mal feito, entendeu? Quando você compra um imóvel irregular, o que mais te ajuda é o contrato. Ele bem feito, ele te fornece 166 direitos. Te facilita a regularização, te ajuda na regularização, seja via REURB, seja via uso capião, porque você vai usar a soma de posse. Te ajuda em relação a brigas possessórias, direito de vizinhança, justo título e boa-fé, mas errou na veia, né? Errou lá no título, foi lá e já errou, né? Ô professor, e o fato desse senhor que comprou dessa viúva, né, esse Antônio, ele ter comprado uma área grande, de 40 mil metros, e ele ter me vendido fatias, 3 fatias, mesmo assim, eu posso usar a somatória da posse dele? O juiz não pode achar que isso foi errado, por exemplo? Não pode dizer que isso é uma forma de validar um loteamento irregulares? Desculpa a tosse aqui, viu? Tô até chupando essa pastilha aqui. Não, imagina. Vai melhorar. Não, imagina. A soma da posse é um negócio fantástico, né? As pessoas que entendem soma de posse ganham muito dinheiro, os investidores. Porque olha que coisa maravilhosa, que mágico. Eu faço uso capião no meu nome, mas com a sua posse. Poxa, isso aparece no Código Civil. Aparece no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ou seja, é jurisprudencial, é doutrinário e está tipificado, está na lei. Então você faz uso capião com um dia de posse. Mas o maior erro é o quê? Fazer o contrato errado, não usar a cláusula de soma de posse, usar o uso capião errado, que não permite a soma de posse. Esse é o erro, né? E principalmente esquecer de fazer prova da posse de quem você está somando, entendeu? O erro na transação imobiliária sua foi o quê? O contrato que não bateu com o objeto. E esqueceram simplesmente a cláusula mais importante, que é a cláusula de soma de posse, entendeu? Professor, mas o fato dele ter a posse da área total e ele ter fatiado, tipo, a justiça não pode entender que
Nesse caso não dá para eu somar a posse. A soma da posse a gente precisa tomar cuidado porque ela pode ser originária e derivada. Eu posso somar a posse com a posse dos meus pais. Eu posso somar a posse também, eu posso somar a posse derivada, de quem eu comprei. Mas eu não posso usar a soma da posse em efeito cascata. Então eu vou somar a posse de quem eu comprei. Eu não posso somar a minha posse mais de quem eu comprei e mais de quem me vendeu comprou. Entendeu? Um efeito cascata. É só com a última pessoa que tinha a posse. Tá. Independentemente dele ter a posse da área total e ele ter fatiado ali para fazer. Ele fez um loteamento regular, né? Eu consigo usar essa posse. Consegue. A gente não pode falar que. Consegue usar. Agora, essa pessoa que te vendeu a posse, você tem noção de quanto tempo de posse que ela tinha? Ela, ele, né? Ele tinha feito. Quando ele comprou dessa viúva, né? Em 2009. Tá. Em 2009. Nossa, então é uma posse boa. Em 2022 a gente está falando de 12 anos de posse, né? 12, 13 anos de posse. É uma posse boa. É uma posse boa, sim. É uma posse que no mercado de posse, de compra e venda, tem valor. Só que o seu uso capião, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que usar a tese da soma da posse, e não pode esquecer, hein? Você vai ter que usar a tese da soma da posse mais a tese da posse complementar. Por que a tese da posse complementar? Porque esse uso capião que nós estamos pensando, para você diminuir os riscos de perder a ação e aumentar as chances de ganhar, é um uso capião que não exige justo título, nem boa fé, mas ele exige 15 anos de posse, entendeu? Ah, se a gente for para extraordinária, aí exige os 15 anos. E você somando a posse com a extraordinária, não dá 15 anos, né? Porque somando a sua posse mais a posse dele, não dá, entendeu? Então você vai ter que usar mais uma tese para complementar o bolo, né? A sopa. Você vai ter que usar a tese da posse complementar. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Você vai ter que usar o RESP, né? O que é o RESP? É um recurso especial. Ó, anota até aí. Você quer anotar? Anota que é importante, vai te ajudar. É o 1361 226. 226. Isso. Que é da posse complementar. É a posse complementar. Ou seja, você para conseguir bater os 15 anos, você vai usar a soma da posse, de quem te vendeu, 13 anos. Mais um pouquinho da posse que você tem. Só que você vai pedir no processo que o decorrer da ação, essa posse seja complementada. Entendeu? Então eu poderia entrar mesmo antes de completar os 15 anos, supondo que esse processo vai levar... O prazo que esse processo vai demorar vai ser o tempo que vai completar os 15 anos? Os 15 anos. Por quê? Porque você tem 13 anos, mais um pouquinho, você tem 6 meses de posse, né? 6 meses, quase um ano. Vai ficar faltando 1 ano e meio para bater 15 anos. Esse 1 ano e meio, se a ação durar 2 de uso capião, você já ganhou. Porque você está usando a posse no decorrer do processo, entendeu? Ô, professor, aí no caso, quando, vamos por aí, mandou a ação, aí o juiz vai começar a ler lá. Mesmo sem eu ter, ele vai falar, tá, mas sua posse só vai completar em 2025. Mesmo assim, ele analisa para mim todo o processo? Ele vai analisar porque você tem o pedido de posse complementar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar sequência, ele ou ela, né? Vai dar sequência do processo, talvez já vai entrar na fase de emenda inicial, a fase de citação, né? Então, vai dar o devido andamento, entendeu? Tá. Não, bacana, entendi, professor. Professor, só vou... eu tinha anotado aqui no WhatsApp algumas perguntas. Fica à vontade. Deixa eu só ver se nós vemos alguma. Deixa eu ver. Ah, tá. Ô, professor, ainda seguindo aquela questão do reúno, vamos supor que seja uma questão que eu dei muita sorte e o cartório entenda por me individualizar e me dar o registro. Vamos supor que isso aconteça, professor. Eu tenho uma dúvida porque ele fala uma parte lá que são núcleos formados até 2016. E vale a pena tentar também, né? Dessa situação que você está, vale a pena tentar. A REURB, eu acredito que o cartório local não vai registrar. A REURB, se ela for procedente, a prefeitura, o município, a comissão de organização fundiária vai expedir um documento que chama certidão de organização fundiária. Esse documento você tem que pegar e levar no cartório de registro de imóveis competente. A hora que você levar, você vai fazer um requerimento, né, via prenotação.
Eu acredito que você não vai conseguir registrar. Mas ruim já é um documento para você fazer uso capião também, entendeu? Aí minha dúvida, professor, é que eu falo, quando aparece lá essa questão do REURB, aí tem uma parte lá que fala de imóveis até 2016, eu acho que não sei se está na lei do REURB, alguma coisa assim, que fala sobre imóveis até 2016, essa parte eu não... Tem alguma coisa assim de ser imóveis de 2016 para antes? 2016 Não vai mudar, não. Na verdade, a REURB é uma forma de regularizar imóveis, né? É chamado de uso capião administrativo, até de forma correta. Não vai mudar, não. Não é, o que vai fazer você conseguir regularizar esse imóvel é a forma originária. Seja a REURB, seja uso capião judicial ou extrajudicial. Que nesse caso, diante do contexto, você tem que fazer uso capião judicial. Por quê? Porque aí você consegue contabilizar essa posse no decorrer da ação, já que você não tem. Porque você precisa do uso capião para hoje, você não pode ficar esperando fazer posse. Como você precisa para hoje, você está usando algumas teses para se blindar, para que esse uso capião fique vivo e seja julgado. E se algo acontecer, você tem ele em andamento. E aí permite você usar a súmula 237 do Supremo, entendeu? Tá. Não, então entendi. Deixa eu saber, professor, se tem mais alguma aqui. Eu tenho mais alguma aqui. Agora, fica a dica aqui, hein? Que eu sei que quem mexe com posse não para mais, né? Então, as próximas posses que você for comprar é um ótimo negócio, é um negócio muito lucrativo, mas faz o due diligence. O que é o due diligence? Assim, na transação imobiliária irregular ou na transação imobiliária regular, solicita certidões. Certidão de propriedade atualizada, certidão do distribuidor civil, no nome do vendedor, dos vendedores, da vendedora, da esfera estadual, da esfera federal, certidão criminal, né? Porque às vezes quem está te vendendo é um criminoso, ele ou ela. Então, tudo isso te ajuda a te proteger nessa transação imobiliária. Isso chama o quê? Auditoria imobiliária, due diligence. Faça sempre. E quando você decidir comprar um imóvel, mesmo que seja irregular, faz o contrato certo. Cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o título. Cessão de direitos possessórios e afins. A compra e venda de imóvel irregular é esse contrato. E aí a outra dica que eu te dou, sempre usar a cláusula de soma de posse, né? Sempre usar essa cláusula de soma de posse. E sempre, se possível, distribuir o uso capião de forma mais rápida possível, porque você distribuindo o uso capião, você consegue se defender se algo acontecer, entendeu? Sim, professor, vamos supor que eu não fosse vender agora, aguentasse e não vendesse. Tá. E aguardasse lá daqui 3 anos, por exemplo, de modo que já tivesse os 15 anos. Que já conseguisse o uso capião extraordinário, no caso. Né? Vamos supor que eu não fizesse nada de imediato, né? Ficasse dito que tá, por exemplo, sabe por que eu não faria isso? Porque você precisa, nesse momento, de um guarda-chuva, de um escudo protetor. Hoje, se alguém fizer inventário, bater na sua porta e falar assim, eu sou dono, olha meu nome na matrícula, a pessoa vai fazer uma ação contra você, ou uma ação reivindicatória para desocupar o imóvel, ou uma ação de arbitramento de aluguel para forçar você a pagar aluguel, ou uma ação de extinção de condomínio para que o imóvel vá a leilão. Isso para você é muito arriscado. Então, eu faria uso capião agora, e por que faria agora? Porque esse uso capião distribuído, eu iria usar ele como tese de defesa, se algo acontecesse. Se não acontecer nada, ótimo. Se ganhar a ação, resolveu. Vamos dizer que acabe perdendo a ação. O uso capião não faz coisa julgada no sentido de você nunca mais distribuir uma ação. Você vai distribuir outra, entendeu? Entendi. E dessa vez com 15 anos de posse. Contando com a soma da posse, né? E essa cláusula de soma de posse usar esse termo na cláusula. Somar posse. Bem simples mesmo. Não existe nenhum cuidado. Não tem nenhum cuidado. Você vai fazer assim. O cessionário cede todos os direitos possessórios e afins ao cedente, né? O cedente cede ao cessionário. Então você faz o quê? Uma blindagem ali. E aí você menciona 15 anos de posse, 13 anos de posse. Você pode já pedir para que o vendedor te dê 3, 4 declarações de vizinhos conhecidos, declarando que ele tinha posse. Por que você pode pedir isso? Porque na hora que você paga, a pessoa some, né? A pessoa não dá mais atenção. Então, para fechar o negócio, se você pedir, olha, eu faço um negócio, mas eu quero 3 declarações de pessoas diferentes aqui para provar, declarando, reconhecido firma, que você tem a posse. Então, normalmente tem dado certo, entendeu? Professor, então no caso, você acha que se eu colocar fazer um aditivo para colocar a soma de posse, eu faria essas declarações também? Você acha que no caso seria o ideal? Se você conversar com quem vendeu,
e a pessoa fala, eu aceito fazer o aditivo, eu tô aqui para te ajudar. Aí você já poderia aproveitar. Então, já que você aceitou o aditivo, me ajuda também fornecendo umas 3 declarações de pessoas que te conheçam e sabem que você tinha a posse há 13 anos, pede para reconhecer firma, aí você me entrega tudo junto, pronto, você resolveu um problemão, né? Você está pensando lá na frente na soma da posse, bem provada. Tá, entendi. Professor, quando eu fui comprar, no caso, comprou um senhor e o genro dele. Tá. Eles compraram juntos. Então, só que o genro dele ficou com a chacrinha dele, né, lá, e quem tava vendendo é o sogro. E ele vendeu pra mim e pra várias outras pessoas, né? Esse senhor, o Antônio, vendeu pra mim e vendeu pra outras pessoas também, esses lotes fatiados. Só que pra mim, como apareceu esse senhor e o genro dele como compradores, eu pensei assim, então eu vou pedir pro genro dele também assinar. Aí o genro dele assinou como anuente. Ele pegou e falou, eu assino como anuente. Na verdade, a transação, a sua ideia foi boa, né? Eu não sei se você acompanha as minhas aulas, então você já tá investindo num negócio que pode ser muito lucrativo, mas infelizmente a parte contratual deixou a desejar, né? Poxa, foram escolher justamente o compra e venda. Poxa, não é compra e venda, né? Ou é cessão de direitos possessórios, ou nesse caso você me explicou, pela situação prática, era até uma cessão de direitos hereditários, né? De todos, escolheu o contrato mais errado, né? Professor, e você acha que nesse aditivo precisa constar esse genro dele também como anuente ou não há necessidade, será? Do jeito que você comprou, não há necessidade. Se fosse cessão de direitos hereditários, tem que ter anuência de todos. Cessão de direitos possessórios, na verdade, eu preciso do quê? Eu preciso da cessão de direitos possessórios quem tenha me vendido, que realmente, de fato, teve a posse, né? E no caso, eu vou até olhar aqui, é contrato particular de compra e venda de bens imóveis. Tá bem errado, viu? Tá bem errado. Porque toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública, tá no artigo 108 do Código Civil. Então, esse contrato, se pegar um juiz ou uma juíza mais conservador, ele vai dar uma paulada na mesa, vai falar que esse contrato não vale nada, não vale nem como justo título de boa-fé. Por isso você não pode correr o risco de fazer um uso capião que exija esse justo título de boa-fé. Porque a chance de você perder é grande, você está dando corda para se enforcar, entendeu? Tá. Então o ideal seria aguardar realmente esse prazo que falta. E aguardar não, na verdade eu já entraria e utilizando a questão da posse complementar desse recurso que o senhor falou. Desse recurso, exatamente. Ô, professor, agora uma outra dúvida que eu anotei aqui é que assim, esses negócios eles são muito lucrativos, a margem de lucro é muito grande. É muito grande. Eu já vi pessoas começarem a mexer com posse, clientes meus, né? Que depois de 5 anos ficaram milionários, né? Por quê? Porque a posse as pessoas não dão valor. A pessoa mora ali 10 anos, 15 anos. Ela não é dona. Tô 5 mil reais para você sair. Tá bom, eu saio. Só que esses 5 mil reais no contrato certo é cessão de direitos possessórios. Se você regularizar, quanto vale esse imóvel? Né? Então, ou você consegue vender até através de cessão de direitos possessórios para outra pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto, né? E aí a minha dúvida eu já cheguei a pensar na possibilidade que eles falam de instituir uma pessoa jurídica. Porque quando eu for vender, a alíquota, em vez de 15% em cima do ganho de capital, ela cai para 6,70%, por exemplo. Sabe? Você está falando de uma hold, né? A hold ajuda. A hold ela não é uma habilidade patrimonial, né? Mas em relação à diminuição da carga tributária, é maravilhosa, né? A hold, nesse sentido, ela ajuda muito. Ajudaria sim. Só que eu sempre tive medo... Só que aqui tá, para você que mexe com posse, a hold não é muito vantajosa. A hold ela é interessante para imóveis regularizados, entendeu? Tá. Eu tinha medo justamente porque eu fiquei pensando, caramba, mas aí como é que eu vou falar que a pessoa jurídica exerceu posse em cima disso? Não, e outra coisa, tudo bem, cabe o uso capião de pessoa jurídica, mas a hora que você começar a colocar nas ações de uso capião no polo pessoa jurídica, você pega um juiz, uma juíza ruim, fraco, ele vai julgar improcedente, ele vai falar que não pode. Na prática pode, mas tem muita gente mal informado, né, desatualizado, então você vai acabar criando um problema para regularizar esse imóvel maior, né?
Não por direito, mas por falta de conhecimento. Uhum. E tem a minha esposa, ela tem um de posse que ela já tinha comprado há muito tempo. E esse, o dono anterior, ele tinha comprado há muitos anos, tipo, sei lá, 2000 eu não lembro, mas tipo 2002, assim, coisa muito antiga. É posse muito antiga. Vamos supor que nesse que já tem a posse reconhecida, de já mais de 15 anos, cabe o extrajudicial? Eles têm aceitado também essa posse alternada? Porque ela também, esse lote tá lá, eu vou lá, eu roço pra ela, né? Só que é posse alternada também, porque a gente nunca teve nada lá, não colocou nada lá, sabe? Na verdade, você pode... Estão aceitando? Aceita porque o uso capião, você tem 3 requisitos, 3 pressupostos. Posse, mas pacífica e animus domini. A posse, ela pode ser direta, pode ser indireta, pode ser alugada, pode ser emprestada, pode ser alternada. Então, você tem uma abertura em relação à posse, né? Existe uma abertura em relação à posse. Não existe uma posse específica para fazer uso capião, entendeu? Uhum. Então, no caso, eles não vão falar que eu não exerci posse porque eu não construí uma casa lá, algo assim. Não vai não, porque a posse que você tem é a posse alternada. Você vai alegar o quê? Que você faz manutenções, que você toma conta, que você troca um cadeado, que você corta uma árvore, que você manda limpar o terreno. É essa posse que você vai provar, né? Isso é posse, entendeu? Tá. Ô, professor, então, no caso, e vamos supor essa ação de uso capião. Ela é uma ação, judicial, é pelo juiz mesmo que a gente faz, então? É uma ação judicial, uma petição inicial, tem que seguir todos os requisitos do artigo 319. Nessa ação, você vai provar posse, mas pacífica, animus domini, vai provar que está cumprindo a função social da propriedade, e aí o juiz ele vai conduzir esse processo, citando os confrontantes, os vizinhos, o último proprietário que conste na matrícula, os seus herdeiros, pedindo a perícia topográfica, pedindo também a manifestação do Ministério Público, da União, Estado, Município, e aí você ganhando a ação, você se torna proprietário, entendeu? Professor, e nesse caso, vamos por lá, onde ela tem, que é na frente até de um colégio que tem aqui, é uma área bem bacana, sabe? E ela tem há muito, antes da gente se conhecer, ela já tem essa área lá há muito tempo. Mesmo essa área lá, que ela só tem uma, por exemplo, você acha que entra nos mesmos medos se ela querer vender lá? Ou você acha que lá ela pode vender sem esse mesmo medo de incorrer numa esfera penal, assim? Não, na verdade, se você vender através de cessão de direitos possessórios, não tem nada de errado, absurdo. Você está vendendo um imóvel irregular, quem está comprando não está sabendo. O problema é pessoas que vendem imóveis irregulares afirmando que está regularizado. Então, tenta forjar, falando que, olha, é escritura pública, está regularizado. Aí esse é o problema, né? Ou põe uma placa lá, sou loteador, você vai fazer um loteamento irregular. Mas no seu caso não, você está vendendo o terreno através da cessão de direitos possessórios e afins, entendeu? Tem uma dúvida que eu tenho, professora, parece um limbo, né? A questão de você poder vender e ao mesmo tempo ser crime. Porque, mas o problema do crime é que a pessoa fica meio confuso, né? O problema do crime é que a pessoa pega uma fazenda que está no seu nome. E aí você não quer vender a fazenda, você enxerga a possibilidade de fazer um loteamento, que é mais lucrativo. Então você divide essa fazenda em vários terrenos, módulos rurais, né, urbanos, e sai vendendo. Isso é crime, porque é loteamento irregular. Você, na verdade, você não tem uma autorização prévia, não tem um plano de ação, você comete um crime. E aí o Ministério Público vai implicar. Mas nesse caso não, você está vendendo o quê? O terreno irregular, cessão de direitos possessórios e afins. Você não é loteador. Você nunca vai usar essa palavra, entendeu? Tá. Entendi. Ô, professor, e no caso... Em fato, então, você não é um loteador mesmo, né? O loteador, primeiro que ele tem normalmente o imóvel no nome dele, né? E ele não vende a fazenda inteira. Ele vende fatias, né? Às vezes também não tem no nome dele. E ele acaba vendendo fatias, mas nesse caso não. Você está vendendo cessões de direito possessório. É diferente, entendeu? Você não está vendendo lote. Você está vendendo o quê? A posse do terreno. Sim. Estou vendendo a posse do terreno que eu tenho, que eu estou comprando. E quem for te ajudar nesse sentido, um corretor, uma corretora, alguém, você mesmo, tem que ter um discurso verdadeiro. Falar, estou vendendo, é a posse, é o que eu comprei,
No Brasil existe direitos possessórios, não é um imóvel regularizado, você tem que correr atrás para regularizar. Existe uma ação de escape no meu nome, se eu conseguir transferir para o meu nome, eu tenho uma cláusula de obrigação de fazer, eu sou obrigado a transferir para você, mas se eu não conseguir, se eu perder a ação, você vai ter que fazer no seu nome. Entendeu? Deixar bem claro isso, principalmente no contrato, né? Transparência. E nesse caso que tem uma ação de REURB, regularização fundiária, será que embora o REURB não tenha sido muita vantagem para mim, mas será que pelo menos para isso eu não posso usar REURB? Vamos supor, se vender desse jeito, falar que a minha... Pelo menos há um processo de... Pode. Na verdade, você pode até mencionar esse contrato, quanto mais bem feito, demonstrar boa-fé, transparência, e se tiver documentos anexos, né, como o protocolo da REURB, é maravilhoso, porque você está provando que você está correndo atrás, que você está tentando regularizar para vender esse imóvel regularizado. Tá. Professor, e no caso, uma ação hoje de... Vamos supor, se a gente for entrar com uma ação de usucapião. Porque assim,